Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Misael Rossi. Há um tempo atrás, eu fiz um vídeo no meu canal, que eu não me recordo qual é o título agora, mas é um vídeo recente. Se eu não me engano, falava sobre o CERN ou alguma coisa assim, onde eu mencionei que eu faria um vídeo falando sobre a questão da descendência da serpente, né? Então, eu achei que esse momento seria apropriado e achei por bem de gravar esse vídeo e publicar. Esse vídeo ele choca e vai chocar provavelmente a visão de muitas pessoas que têm o conceito tradicional acerca da Bíblia, das Escrituras. Tá? Então, já de antemão, eu te digo que se você que está assistindo é sensível a determinadas coisas, não tem uma estrutura psicológica para confrontar algumas ideias, eu aconselho não ver, é melhor você não assistir, pois dessa forma você pode evitar algum tipo de aborrecimento, mal-estar e coisas do tipo. E frisando também que, como sempre faço nos meus vídeos, e como a audiência da internet ela também é uma audiência rotativa, é importante frisar isso em todos os vídeos que eu gravo. Não leve nada do que você vê nos vídeos como verdade absoluta. Aqui é apenas uma exposição de ideia, uma exposição de um pensamento, de algo pessoal. Se você achar alguma coerência, muito bem. Se não achar também, não tem problema, tá? O importante aqui é que você seja despertado para, de repente, você estar buscando conhecimento, buscando pesquisar um pouco mais, estudar um pouco mais, refletir um pouco mais. Então, em resumo, é um convite a uma reflexão. Nada mais, nada menos do que isso. Tá? Eu estou com algumas imagens aqui que vocês estão vendo. Eu simplesmente digitei na internet reptilianos e apareceu aqui alguns seres com imagem ou aparência de réptil, né? Um humanoide com aparência de réptil, e algumas pessoas que nós conhecemos do meio da música, da política, como por exemplo a Rainha Elizabeth, o ex-presidente Bill Clinton, mais acima Barack Obama, e por aí vai. Por quê? Porque existe na internet uma forte corrente, e isso não sei se partiu dele ou não, mas o primeiro cara que eu ouvi falar sobre isso foi o David Icke, que é bem conhecido na internet, sobre a questão dos reptilianos e tal. E depois muitos outros vieram. Antes dele eu não sei se já existia alguém, eu passei a conhecer a partir dele. E muitos acreditam que existe uma raça na Terra, habitando sobre a Terra, que seria uma espécie, uma mistura de ser humano com réptil. E isso eles acreditam em sentido literal, né? Inclusive teve um seriado que saiu há um tempo atrás, eu não lembro quando foi, mas acho que era na década de 80, e ele foi regravado agora, há pouco tempo atrás, chamado Visitantes, que mostravam alguns alienígenas que vinham para o mundo, né? E eles tinham aquela casca humana, mas por baixo eram répteis. E esse seriado ilustra bem a ideia das pessoas que acreditam nos reptilianos. Eu, particularmente, não acredito dessa mesma maneira com que David Icke e tantos outros acreditam. Eu não acredito numa mistura a ponto de existirem seres humanos que, ao você descascar a pele, lá embaixo vai ter um ser réptil, coisa do tipo. Tá? Até porque eu nunca vi um. Se um dia eu ver, talvez eu acredite. Não, até agora não foi o caso. Então, eu acredito de uma outra forma. Eu penso de uma outra forma e é exatamente essa forma que eu vou colocar para vocês hoje aqui. Tá? Nós sabemos, quem pesquisa a questão dos senhores do mundo, os Illuminati, as famílias que governam o mundo, sabe que eles preservam uma pureza, digamos assim, da família deles. Eles não se misturam com qualquer outra família, os casamentos são sempre muito bem arranjados, pelo menos é isso que nós temos conhecimento através de pesquisas na própria internet.
Porque acredito eu que isso não seja uma coisa fácil de se descobrir, né? Até porque eles devem guardar esse tipo de privacidade a sete chaves. Mas isso começou a ser um pouco mais conhecido a partir da própria morte da princesa Diana, né? A partir dali se especulou muita coisa, pessoas que eram ligadas a ela ali começaram a falar, e falaram uma série de coisas. Não dá para saber o que é verdade ou não, mas eu acredito que sempre tem um pouquinho de verdade, né? Até porque a mentira, quando ela é construída em cima apenas de mentira, ela dura pouco tempo. Ela precisa ter um pouco de verdade para ela ter uma longevidade. Então, pensando dessa forma, eu comecei a entender algumas coisas escritas dentro da própria Bíblia, tá? Então, falando desses seres, nós sabemos que existe sim um conceito deles de o que a gente chama de forma vulgar aí de sangue azul, né? Existe a ideia de que eles são seres escolhidos e que a linhagem deles é uma linhagem que deve ser mantida pura. Existe até, estava até vendo, pesquisando em um fórum da internet, que é um fórum muito bom, que é o Fórum Anti-Nova Ordem Mundial, e aqui falou uma coisa que é interessante, né? Sobre os Windsor, que é uma dessas famílias, né? E na verdade são 13, que muita gente diz, ou até alguns historiadores acreditam que os Windsor, eles acreditam ser uma linhagem que provém de Jesus Cristo, que eles chamam de Merovingia, né? Uma linhagem que provém do próprio Jesus Cristo, como foi sugerido no filme lá, o Código da Vinci e tal, que todo mundo ficou conhecendo, né? Primeiro veio o livro, depois veio o filme, e todo mundo sabe, acredito que a maioria já deva ter visto isso daí e sabe do que eu estou falando. Porém, talvez não seja exatamente a linhagem do tal Jesus Cristo, né, como eles chamam, que essas famílias ou parte delas seja descendente. Nós temos uma outra ideia aqui para apresentar que talvez seja mais compatível até mesmo com os planos deles. Porque caso eles fossem descendência do Messias bíblico, e aí também podemos fazer uma separação entre o Messias bíblico e a figura de Jesus Cristo, que ao meu ver são duas coisas diferentes, eles teriam ideais bons, né? Porque o próprio Messias bíblico ele apresentou coisas boas para a humanidade, apresentou ideias boas, sempre bondoso, sempre humilde, né? Sempre preocupado com o ser humano. Enfim, talvez dentro da característica do Jesus criado pela religião, o Jesus cultuado nas igrejas hoje, talvez faça até um pouco mais de sentido. Mas ainda assim, eu acredito que tenha uma outra característica, uma outra história por trás disso, que muitas pessoas ainda não se atentaram, né? Porque talvez não entendam ainda a escritura da forma com que eu entendo, né? E qual seria a forma com que eu entendo? Hoje eu vejo que a Bíblia, que contém parte dos escritos que foram relatados ao longo de milênios aí, né, por povos antigos que tiveram experiências com seres de outros mundos, povos que sofreram influência direta de seres vindos de outra esfera e que ficaram aprisionados aqui por escolha própria. Então, existe uma série de outros livros que não fazem parte da Bíblia, mas eu gostaria de pegar um texto que está dentro de um livro muito conhecido na Bíblia, que é o livro de Gênesis. E eu acredito que muitos desses relatos e muitas dessas histórias, elas estão escondidas em metáforas. O verdadeiro significado está de uma forma metafórica guardado nos escritos da Bíblia, certo? Por quê? Porque eu vejo, quando eu leio algumas histórias, como essa aqui do Gênesis 3, eu vejo que é uma história que não tem um sentido que me preencha. Não tem um sentido que
que, que condiz com talvez a grandeza do fato, né? Então a gente entende que com certeza algumas coisas estão, eu não diria codificadas, mas estão escondidas ali de uma forma metafórica, né? Que talvez não seja para todos entenderem, não sei também, aí não sou eu que vou analisar isso, né? Mas muitos eruditos que estudam a escritura, estudam a chamada Torá, o chamado Pentateuco, eles já têm esse entendimento acerca dessas metáforas, né? E sabem que essas metáforas escondem de fato talvez o verdadeiro significado da história. Todos conhecem a história do pecado, né? Do pecado do Éden, né? Através da mulher que recebeu um fruto da serpente, e a mulher comeu esse fruto, o fruto era bom, e ela levou para o marido, né, que no caso era Adão, e os dois comeram o fruto, e aí veio sobre eles o conhecimento do bem e do mal, porque esse fruto veio de uma árvore, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal, e a partir daí nasceu o pecado na humanidade, né? Porém, eu pego alguns trechos dessa história que chamam a atenção, né? E eu gostaria de ler aqui para vocês, né, o trecho ao qual eu acho que é a chave principal para o entendimento dessa história toda. Que aqui diz assim, ó. Depois que a mulher recebeu o fruto da serpente, e é importante entender isso, a figura com que apresenta o fruto para a mulher é uma serpente, portanto um réptil. Então a mulher ela recebe da mão de um ser réptil, né, na figura de um réptil, uma serpente, recebe esse fruto e leva para o marido. E é importante, quando a gente lê algumas coisas assim, nós fazemos alguns exercícios, né, de raciocínio. Por que esse fruto teria sido entregue para a mulher? Né? Então aí pode-se nascer uma série de especulações. Muita gente vai até dizer, porque o sexo feminino talvez seja frágil, tal, e uma série de coisas que para mim não representam a verdade. Para mim, o que representa a verdade é que o objetivo do fruto ter sido oferecido para a mulher é que ele só poderia ter sido oferecido para a mulher. E vocês vão entender o porquê. Agora, esse texto aqui, ele é no mínimo curioso, né? Que diz assim, ó. Então o Senhor Deus disse à serpente, por que fizeste isso? Será maldita entre todos os animais e feras dos campos. Andarás de rastos sobre o teu ventre e comerás o pó todos os dias da tua vida. Porei ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça e tu ferirás o calcanhar. É claro nesse texto, é óbvio nesse texto, é explícito que o ser que a gente entende aqui no caso como criador, que se dirigiu à serpente, disse para ela que ele colocaria inimizade entre a descendência da própria serpente e a descendência da mulher. Só nesse texto já abre a nossa mente para imaginarmos o seguinte, ou pelo menos questionarmos o seguinte: qual é essa descendência da serpente? Como? Quem? De onde? Porque pelo conhecimento que nós temos através da vida, né, que nós podemos observar, que isso é observável, para se ter uma descendência, precisa ter uma mistura de genes. Né? Nós precisamos pegar lá o espermatozoide masculino, a parte masculina, a parte feminina, e ali juntar para poder ter uma descendência. Para a partir dali se tornar uma descendência, né? Para ter uma procriação e a partir dali uma descendência. Então esse texto, ele nos levanta a lebre e ele é a chave para talvez entendermos essa metáfora de que houve uma descendência da serpente. Muitas pessoas que já entenderam isso, associam isso com talvez a lenda, né, ou o mito judaico
da tal Lilith, que seria um ser espiritual do sexo feminino que habitava ali o Éden e teria sido supostamente a primeira mulher de Adão. Porém, no meu entendimento, essa existência da Lilith dentro do contexto todo do pecado, e é aí que a gente vai entender mais adiante, não faria sentido. O único sentido aqui para essa descendência, né, para haver essa perseguição, porque é importante entender que o texto ele está dizendo o quê? Que há uma descendência da serpente e que essa descendência seria inimiga da descendência da mulher. Só que a descendência da mulher feriria a cabeça da serpente, ou seja, golpe fatal. E a descendência da serpente ia ferir o calcanhar, ou seja, é aquela ferida ao qual é recuperável. Ou seja, mesmo ela ferindo, não geraria morte. E a descendência da mulher prosperaria sobre a descendência dela. Tá? Ao meu ver, essa daqui é uma profecia direta ao Messias. Porque diz aqui que a descendência da mulher ferirá a cabeça, ou seja, da descendência dela sairia aquele que vai ferir a cabeça, né, da serpente. Mas ao contrário, em contrapartida, a descendência da serpente ia ferir o calcanhar da descendência da mulher. Tá? E isso é interessante guardar na cabeça para a gente poder entender alguns pontos lá na frente. Tá? Então, pensando sobre esse texto, nós temos uma possibilidade muito clara. Nós podemos entender aí por que talvez Caim teve a oferta dele rejeitada, por que Caim matou o irmão dele, por que a descendência de Caim se tornou uma descendência ruim, e por que da descendência de Sete veio a descendência do Messias. Por aí a gente já pode começar a juntar algumas peças, tá? Que são de fundamental importância para a gente entender, para que vocês entendam a minha ideia. Uma coisa que é interessante, quando diz aqui a respeito da descendência da serpente que ferirá o calcanhar, vale lembrar que lá no livro de Números, capítulo 21, diz assim, ó, então o Senhor enviou contra o povo serpentes ardentes, que morderam e mataram muitos. As serpentes mataram o povo, e esse povo que foi morto, pelo que consta a genealogia bíblica, era um povo que era descendência de Sete, ou seja, descendência da mulher. E foram mortos por quem? Pela serpente. Poderíamos entender aqui que isso também é o cumprimento do mesmo texto que nós lemos agora em Gênesis 3, onde diz que a descendência da serpente iria ferir o calcanhar da descendência da mulher? Talvez, não sei, mas é no mínimo interessante. Outra coisa sobre esse texto é o seguinte, desde que você, principalmente para quem é cristão, ou para quem foi cristão, para quem teve ensinamento cristão, mas acredito que de uma forma geral, porque até mesmo nas escolas isso é passado, se tem o conhecimento do quê? Que quando a mulher recebeu o fruto por parte da serpente, esse fruto seria uma maçã. Criou-se essa figura da maçã, né, mostrando que esse fruto teria sido o fruto do pecado, ou pelo menos de forma simbólica o fruto do pecado. Mas será que essa maçã ela teria sido escolhida para encobrir, né, para ser a figura metafórica dessa história simplesmente por acaso? Ou será que a maçã traz algum mistério ou traz alguma coisa que nos revela que de fato esse fruto do pecado que diz no Gênesis foi nada mais nada menos do que a conjunção carnal dessa serpente com a mulher? E que esse conhecimento que a mulher teve, que ela passou depois para o homem, teria sido o quê? O sexo. Então a serpente teria apresentado para ela o quê? O ato sexual, que não era para ser feito daquela forma, que era para ser descoberto entre homem e mulher, entre seres da mesma espécie. E vale lembrar que o livro de Enoque relata que lá na frente isso ocorreu novamente,
Então talvez aquilo que ocorreu no livro Enoque, que foi relatado no livro Enoque, tenha sido inspirado por algo que aconteceu antes, né? Talvez, isso é uma especulação. Por isso que eu disse no começo que o fruto ele foi dado para a mulher porque só poderia ser dado para ela. Porque se fosse dado para o homem seria um ato de homossexualismo. E a ideia, talvez, da serpente ali era o quê? Sabendo que o ser humano estava ali para criar alguém que seria a descendência, para criar uma descendência, e dessa descendência viria aquele que seria o Salvador, né? Talvez ele quis, de uma certa forma, contaminar essa descendência e frustrar os propósitos maiores da existência do Messias. E aí é mais uma vez especulação. É deixando o raciocínio fluir, tá? Mas fato é, dentro do meu entendimento, que esse fruto passado para Eva nada mais nada menos foi do que a apresentação do sexo. Ela conheceu ali o sexo por parte da serpente. E ela levou isso para Adão. A escritura ainda diz assim, a Bíblia diz assim, que Adão comeu o fruto e o fruto era bom. E, poxa, não tem coisa melhor do que sexo, né? Sexo para todos com raras exceções, é algo muito prazeroso. Então diz que ali ele recebeu o fruto, comeu e foi algo bom. E quando ele comeu, eles se deram conta que eles estavam nus. Nada mais natural do que quando a pessoa tem consciência do sexo, né? Tem consciência da sexualidade. Uma criança, por exemplo, que não tem consciência dessa sexualidade, a criança, o ato de nudismo para ela é uma coisa normal, né? Muitas crianças que passam pelo trauma do abuso, essas crianças têm medo e têm vergonha de ficar nuas, crianças pequenas, né? Então, essa correlação ela faz muito sentido, né? Uma vez que entendemos que talvez a mente desses dois seres, tanto Adão como Eva naquela época, eram mentes puras, que ainda não tinham a malícia e o conhecimento do sexo, né? Então isso começa a fazer muito sentido. Então, voltando lá na maçã, seria a maçã uma forma de esconder esse mistério, né? de ocultar essa história? E se for realmente isso, por que a maçã? Né? Como esse assunto é muito longo e eu não vou conseguir abordar tudo nesse vídeo, tá? E eu também, o intuito nem é esse, o intuito é deixar com que pessoas vejam e depois possam até acrescentar aquilo que eu tenho entendido. Algumas coisas vão ficar em aberto, tá? Eu vou deixar algumas coisas em aberto até para que as pessoas possam por si próprias chegarem às suas conclusões. Então, até para poder otimizar aqui, eu abri um documento no Word, eu criei um Word aqui e coloquei alguns textos que eu fui colhendo de sites de maçonaria, de ocultismo, para a gente entender que existe sim uma simbologia muito forte na maçã dentro de muitos segmentos, inclusive segmentos ocultistas, esotéricos, né, que mostram que talvez ela não tenha sido colocada nessa história do Éden à toa, mas que se você tiver um pouquinho de mente aberta e você pesquisar, você vai identificar que mesmo ela sendo colocada ali para ocultar a história, ela é reveladora, né? Então vamos lá. Aqui, ó, a simbologia da maçã. Eu vou ler esse texto para vocês, tá? Um detalhe interessante sobre a famosa academia de Crotona, na Cilícia, fundada por Pitágoras, diz respeito aos métodos de reconhecimento entre os membros do círculo interno, aqueles que tinham acesso aos conhecimentos esotéricos e desfrutavam da intimidade do grande filósofo. Como é sabido, os pitagóricos viam os números com a expressão da própria natureza e cultivavam uma paixão pela geometria sagrada. Dentre as figuras que Pitágoras considerava perfeita, o pentagrama, a estrela de 5 pontas, a mesma SBA, eu não sei o que significa isso, quem souber, do Antigo Egito, a estrela cão, era sua preferida. Ou seja, Pitágoras ele tinha uma afinidade muito grande pelas formas geométricas, né, que eles chamavam de geometria sagrada, e dentre elas ele tinha uma afinidade muito grande com o pentagrama, né?
Para ele, nela se poderia ler todas as relações matemáticas que informam o universo, inclusive a celebrada razão áurea. Essa figura está presente na natureza em incontáveis manifestações, a mais comum sendo vista nas flores das árvores frutíferas. Na literatura maçônica, na ocultista e mesmo na cristã, católica, muçulmana, a estrela de 5 pontas está presente há milênios. Na arquitetura, as catedrais góticas são uma prova inconteste de uma aplicação prática da ciência sagrada, sendo os arcos botantes, as rosáceas e os arcos ogivais uma materialização em pedra das relações matemáticas existentes no pentagrama. Os iniciados de Crotona usavam o pentagrama como um talismã ou amuleto, ou como um sinal secreto de reconhecimento. Aqui há que se fazer uma pequena digressão para irmos à Bíblia, ao Pentateuco. Essa parte é muito interessante, tá? A gente pode começar a fazer algumas associações, né? Pentagrama, Pentateuco e outras coisas que nós vamos ver aí que são associações que ficam bem claras, tá? Então vamos lá. Ali no Gênesis se lê que Deus vedou ao homem, a Adão e Eva, o acesso à árvore do conhecimento do bem e do mal, ou simplesmente a árvore do conhecimento. Essa parte é interessante. E que árvore era essa? Lembrando que esse texto que eu estou lendo é uma visão de um site maçom. Depois eu vou deixar o site embaixo, tá? Eu só peguei essas informações para juntar as informações que eu estou ao pensamento que eu estou expondo para vocês. Lembrando que esse site ele não faz nenhum tipo de associação desse conteúdo dele com a ideia que eu estou propondo aqui, tá? Então vamos lá. E que árvore era essa? Para muitos teólogos, essa parte é interessante, que todos prestem atenção, a árvore, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal, era uma macieira, abundante na bacia do Mediterrâneo e em todo o Oriente Médio, cujo fruto é um dos que melhor se conservam após colhidos, e que acredita-se, a primeira árvore cultivada pelo homem. Então, para muitos teólogos, o fruto do pecado ali, o fruto que era o fruto da árvore do conhecimento, ele era uma maçã. Por quê? Porque a região era rica em macieiras. Eu nem sei se isso é verdade, eu não pesquisei sobre isso, mas eu já busquei em outros sites também e sempre vem a mesma informação, que a região do Mediterrâneo ali era rico em macieiras, então logo deduziram que a árvore do conhecimento do bem e do mal era uma maçã, tá? Então essa é a explicação da teologia para justificar a maçã dentro do contexto do pecado, ou do primeiro pecado, do pecado inicial. Continuando. A maçã aparece nas mitologias grega e romana, em lugar de destaque em várias passagens. Hércules colheu o pomo de Pouro, nada mais que uma maçã dourada. É importante vocês guardarem essa questão do pomo na cabeça, porque mais adiante nós vamos ver uma passagem dentro da própria Bíblia onde fala também desse pomo. Eu acho que vale a pena até nós vermos agora, tá? Que seria aqui em Êxodo 25:35, que diz assim, ó. Depende muito da tradução, tá? Tem uma tradução que diz assim, ó, numa haste, ó, e um botão debaixo das duas hastes que saem dele, e ainda um botão debaixo das duas outras hastes que saem dele, e ainda um botão debaixo de duas outras hastes que saem dele. Assim se fará com as 6 hastes que saem do candelabro. Aqui é a descrição que está sendo dada sobre a Arca da Aliança e todos os aparatos que faziam parte do contexto da Arca, né? Numa outra tradução diz assim, ó, haverá uma maçã sob 2 braços, formando com a haste uma só peça, outra maçã sobre 2 outros, e ainda outra maçã sobre os outros 2 braços, e assim será com os 6 braços que saem do candeeiro.
Em uma outra tradução está escrito pomo. Então pomo, na verdade, é maçã. Então no contexto geral da Arca da Aliança e todos os seus artefatos que compunham ah, aquela estrutura que era para ser levada à Arca da Aliança, nós tínhamos ali a figura do querubim e a figura também da maçã, né? Vamos continuar lendo o texto aqui. Falamos aqui da questão do Hércules, né, que colheu o pomo de ouro, nada mais do que uma maçã dourada. Não por acaso, essa parte é de extrema importância, principalmente, não só, aliás, dentro desse contexto aqui, mas dentro de um outro contexto ao qual também tenho apresentado no meu canal, que é sobre a Terra plana, né? Que muito se fala da gravidade e tal. Então é importante que isso daqui vai matar talvez 2 coelhos com uma cajadada só. Não por acaso, a lenda, olha o que esse site maçom diz. Não por acaso, a lenda em torno da descoberta da lei da atração universal, a gravidade, coloca Isaac Newton embaixo de uma macieira. Então, eles próprios, os maçons, e Isaac Newton era dizem aqui que a história sobre a descoberta da atração, a história da maçã que caiu na cabeça dele e tal, era nada mais, nada menos do que uma lenda, né? E não uma história, um fato verídico, não teria acontecido. Então, mais uma vez aqui, a maçã foi usada como figura de linguagem para contextualizar uma história, certo? Da mesma forma que, ao meu ver, foi no Gênesis. E lá na frente nós vamos entender por que a maçã é tão importante dentro desses contextos. Em 1717, ao mesmo tempo em que Newton se reunia na Royal Society, que nesse ano comemora o tricentenário, no caso esse ano aqui, essa matéria foi escrita em 2011, 4 lojas fundavam a Grande Loja de Londres. Tá? Hoje, Glue, uma delas foi a Apple Tree, que era uma das maiores lojas de Londres dentro da maçonaria. Aqui, o autor, no caso, ele fez uma reconstituição do que seria o brasão, né, daquela época, da taverna da Apple Tree. Da Apple Tree, que era onde os maçons se reuniam naquela época. Tá? Então nós vemos aqui a figura do quê? A figura de uma macieira, né? E o próprio nome já diz isso. Algumas coisas que eu separei aqui, ó. Maçã na religião, né? A figura da maçã, né? Eu quero que vocês vejam como que a maçã ela está ligada na nossa história, desde a religião, mitologia, ciência. A maçã na religião, Adão e Eva no paraíso e a árvore do conhecimento do bem e do mal, uma macieira, como nós falamos acima. A maçã na mitologia. Olha que interessante isso. Para quem entende um pouco de numerologia, do ocultismo, sabe a importância do número 11, né? E aqui diz aqui, ó, o 11º trabalho de Hércules foi colher 3 maçãs de ouro do jardim das Hespérides. Então, ó, o 11º trabalho dele e a maçã também está ligada a isso. Maçã na Idade Média. O filho de Guilherme Tell foi atado a uma árvore e a maçã foi colocada em sua cabeça. Eu pesquisei algumas coisas sobre Guilherme Tell, mas eu não consegui achar muita coisa, até porque eu não tive muito tempo também de pesquisar. Mas me parece que Guilherme Tell também teria alguma ligação com alguma sociedade secreta, alguma coisa do tipo. E eu não sei se ele ou se a história dele, alguma coisa nesse sentido aí que precisa ser melhor pesquisada por mim e se você tiver interesse também pode estar pesquisando. Maçã na ciência. A maçã bateu na cabeça de Newton, como nós vimos acima, né, que se trata de uma lenda, quando esse se encontrava no jardim sentado por baixo de uma macieira, a gravidade. Maçã na literatura. Branca de Neve e os 7 Anões. A rainha decidiu usar uma maçã enfeitiçada, a maçã engasgou a Branca de Neve. Mais uma vez a figura da maçã. Maçã na medicina, que diz aqui, ó. An apple a day keeps the doctor away. Ou seja, uma maçã por dia afasta-te do médico. Né? É um jargão da medicina. Tá? Beleza. Aqui é algo muito interessante. Tá? Existe a questão que nós vimos lá em cima de Pitágoras, que ele associava o pentagrama com a geometria sagrada.
né? E se você pesquisar na internet, você vai ver que existem muitas formas geométricas que estão presentes em vários fatores da criação, que são fatores que já são componentes da criação, né? Não são fatores ali que é possível ser agregado, é algo que já vem, né? Já vem desde o nascimento e faz parte da estrutura daquele corpo, no caso daquela vida, né? Então a maçã ela tem uma particularidade que é muito interessante. A maçã, quando ela é cortada no sentido vertical, ou seja, ela é cortada de alto a baixo, e aqui é muito importante com que vocês prestem bastante atenção, porque aqui muitas coisas começam a se revelar. Quando você corta a maçã de alto a baixo, ela representa no seu centro o desenho da genitália feminina. Tá? Ela tem o formato do órgão sexual feminino. Ok? Quando a mesma maçã, ela é cortada de um lado ao outro, ou seja, no sentido horizontal, ela já forma a representação do pentagrama, tá? Ou seja, da estrela de 5 pontas. Então nós vemos aqui, ó, hoje em dia o pentagrama ele é muito mais associado ao próprio inimigo, né? A Baphomet, a Samael, que acredita-se que seja um dos nomes do próprio Satanás, enfim. Muito se associa o pentagrama hoje a uma coisa maligna, né? A uma coisa ruim, a uma energia ruim, né? Só que, será que isso realmente é verdade? O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, ó, dentro da própria flor da macieira, a gente encontra também o pentagrama aqui, ó, por 3 vezes, nas folhas externas, nas folhas brancas e na parte interna dela. Tá? Nós temos mais uma vez o pentagrama. E eu gostaria de mostrar que essa questão da maçã e do pentagrama é uma questão que é colocada com muito respeito dentro da própria maçonaria, né? Aqui, por exemplo, eu estou aqui aberto com o dicionário maçônico, uma versão em PDF que eu peguei na internet, que diz assim, ó, sobre a maçã. Diz que a maçã simboliza a família maçônica, ó, ela é o simbolismo da família maçônica, tá? Veja bem, veja quantas associações nós fizemos com a maçã, desde religião, de história, de ciência. E agora nós vemos dentro do próprio dicionário maçônico que ela simboliza a família maçônica. Nos ágapes, como enfeite às mesas, são colocadas algumas maçãs. Analisando-se a sua forma, quando cortada ao meio de forma horizontal, o seu centro, onde estão suas sementes, forma uma estrela de 5 pontos. É o que nós acabamos de ver, né? Esse fruto encerra a lenda do pecado. Olha só que interessante. Aqui também encara como uma lenda, né? Quando Eva teria oferecido a Adão uma maçã, considerando o fruto proibido, porque, uma vez ingerido, abriria as portas do conhecimento. Maçonicamente tem apenas o significado de símbolo da família. Olha só a importância disso, hein, gente? Agora, sobre o pentagrama. Olha aqui que interessante que fala no dicionário sobre o pentagrama. Aqui eu peguei uma parte que fala da consagração do pentagrama. A consagração do pentagrama na magia é feita da seguinte maneira. Inicialmente, ela deve ser soprada 5 vezes em cada ponta, molhando-se em seguida outras 5 vezes com água lustral e secando-se na fumaça dos 5 perfumes, incenso, mirra, enxofre, aloes e flor de cânfora. A seguir, são novamente sopradas as 5 pontas, enquanto são pronunciados os nomes dos 5 gênios. Olha que interessante. Rafael, Gabriel, Samael. Samael, se você for pesquisar, você vai ver que é um dos nomes de Satanás. Anael e Orifiel. Depois a estrela é colocada no chão, virando-se a ponta única sucessivamente para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Ao mesmo tempo em que são pronunciadas em voz alta as letras hebraicas. Presta bastante atenção nisso, gente, que nós vamos ver aqui.
o Yud, o Re e o Vav. Para eles, aqui no dicionário, a tradução dessas três letras significa Val. Olha lá, Yud, Re e Vav ou Val. E em voz baixas, as letras Aleph e Tal. Agora essa parte é sensacional. Yud, Re e Vav são as letras que formam o nome hebraico de Deus. Muito interessante isso. Para quem já me viu, já conhece meu trabalho na internet, sabe que por muito tempo eu também falei sobre a questão do nome Yal e sobre a questão desse nome ser a representação do nome do Eterno. Então, para quem já conhece a respeito disso, junte as peças, tá? O pentagrama é o signo da onipotência e da autocracia intelectual. O signo do verbo feito carne e, em segundo, a direção dos seus raios. Este símbolo absoluto em magia representa o bem e o mal, a ordem ou a desordem, o cordeiro bendito de Ormuz e de São João, ou o bode de Mendés, é a iniciação ou a profanação, a vitória ou a morte, a luz ou a sombra. Então nós vemos aqui que esse símbolo ele traz uma representação do que? De ambiguidade. Eu já fiz um vídeo, e ele está no meu canal, onde eu mostro de uma forma totalmente pessoal que a pirâmide ela nunca foi um símbolo que foi criado por seres para ser um símbolo maligno. Até porque eu não acredito que esses seres têm esse poder de criação quando é concernente ao sagrado. Quando é concernente a coisas que são de fora dessa terra, coisas que estão ligadas ao reino superior. Então, no meu entendimento, o que esses seres fazem? Eles pegam uma coisa que é sagrada, uma coisa que é santa, uma coisa que pertence ao reino do Eterno, e eles transformam isso em algo totalmente corrompido. Eles pegam aquilo, mudam, né? Porque como eles não têm o poder de criar, eles não podem pegar e criar um símbolo sagrado desde lá de cima, mas como eles têm conhecimento de tudo que ocorre nas esferas celestiais, eles podem muito bem pegar algo de lá, distorcer e transformar em algo que seja corrupto na Terra. A prova disso está aqui, ó. Antes de eu ler aqui esse texto sobre o pentagrama, eu gostaria de mostrar o seguinte, ó. A estrela de 5 pontas, quando ela é virada para cima, ela é a mesma figura que nós encontramos dentro da própria maçã, né? Vamos assim dizer. Ou é a figura que está presente também dentro da própria criação, né? Dentro da geometria sagrada. Agora, quando ela é virada para baixo, aí nós temos a figura do bode. Então isso talvez nos dê a entender o quê? Que o ser, né, que enganou a mulher lá, foi chamado de réptil na Bíblia, a serpente, ele pegou um símbolo sagrado e ele transformou na figura dele, né? E muitos antigos talvez tenham entendido isso e por isso associaram o próprio símbolo da maçã com o ocorrido no Éden. Por quê? Porque a maçã nos traz essas duas perspectivas. Nos traz a perspectiva do pentagrama, que ali você tem a figura do sagrado e a figura do corrupto, e nos traz o quê? A figura da mulher quando a maçã é cortada de alto a baixo no sentido vertical. Certo? Ainda sobre o pentagrama, tem tudo aquilo que eu li acima, né, está no site filhosdeirã.blogspot.com.br /2012/5/simbologia da maçã, tá? Tudo aquilo que eu li a respeito de Pitágoras, os próprios desenhos da maçã, eu tirei desse site. Eu achei uma outra coisa interessante que vai corroborar exatamente aquilo que eu acabei de dizer, que a maçã, quando cortada na horizontal, ela traz a figura do sagrado e do corrupto, e quando cortada na vertical, ela traz a figura da mulher, ou seja, é uma junção de duas coisas. Então aqui, ó, eu peguei um artigo interessante de outro site que diz assim, ó,
O pentagrama. Desde os primórdios da humanidade, o ser humano sempre se sentiu envolto por forças superiores e trocas energéticas que nem sempre soube identificar. Sujeito a perigos e riscos, teve a necessidade de captar forças benéficas para se proteger de seus inimigos e das vibrações maléficas. Foi em busca de imagens, objetos e criou símbolos para poder entrar em sintonia com energias superiores e ir ao encontro de alguma forma de proteção. Dentre esses inúmeros símbolos criados pelo homem, se destaca o pentagrama, que evoca uma simbologia múltipla, sempre fundamentada no número 5, que exprime a união dos desiguais. Olha só que interessante, a união dos desiguais. Se nós entendermos que lá no Éden houve uma conjunção entre um ser de outra dimensão, de outro mundo, né? Assim, não estou falando de outro planeta, é preciso entender isso. Eu estou falando de outra dimensão, de outro mundo. A própria escritura, os escritos antigos falam que acima de nós existem outros mundos, né? Então aqui, ó, se nós imaginarmos que o próprio ser que apresentou o fruto para a mulher eram diferentes, nós entendemos então que eles eram desiguais. E esse texto, ele acaba confirmando completamente isso, dentro de um conhecimento de ocultismo, né? Dentre esses inúmeros símbolos criados pelo homem, se destaca o pentagrama, que evoca uma simbologia múltipla, sempre fundamentada no número 5. Número 5, tá? Que exprime a união dos desiguais. Olha que interessante a explicação agora. As 5 pontos do pentagrama põem em acordo numa união fecunda. O 3, que significa o princípio masculino, e o 2, que corresponde ao princípio feminino. Ele simboliza, então, o andrógeno. O pentagrama sempre esteve associado com o mistério e a magia. Ele é a forma mais simples de estrela que deve ser traçada como uma única linha, sendo consequentemente chamado de laço infinito. Então, essa explicação ela só reforça essa ideia, né? Ela traz alguns elementos aqui que ainda nos dão mais condições de entender talvez o que tenha ocorrido ali. Mostra que as 5 pontos do pentagrama ela representa, na verdade, uma união fecunda, onde o 3 significa o princípio masculino e o 2 o princípio feminino. Então mostra que houve uma união de fecundidade, né, através do pentagrama. E isso talvez esteja codificado na própria simbologia da maçã, que traz exatamente a representação das 5 pontas. Continuando aqui, a potência e associações do pentagrama evoluíram ao longo da história. Hoje é um símbolo onipresente entre os neopagãos, com muita profundidade mágica e grande significado simbólico. Um de seus mais antigos usos se encontra na Mesopotâmia, onde a figura do pentagrama aparecia em inscrições reais e simbolizava o poder imperial que se estendia aos 4 cantos do mundo. Entre os hebreus, o símbolo foi designado como a verdade. Para os 5 livros do Pentateuco, os 5 livros do Velho Testamento atribuídos a Moisés, às vezes é incorretamente chamado de selo de Salomão, sendo, entretanto, usado em paralelo com o hexagrama. Esse texto eu peguei de um site chamado casadobruxo.com.br/textos/magia81/htm. Tá? Então é muito interessante isso que nós vemos nesses relatos, né? Nesses relatos que estão contidos em sites de ocultismo. Por quê? Ocultismo, eles estudam aquilo que está em oculto. E eu acredito que quando foi feito essa história, essa metáfora, ela foi criada exatamente para ocultar o verdadeiro sentido do fato. Por quê? Primeiro porque choca. Né? Choca todo um contexto religioso. Talvez se ele tivesse sido passado desde o princípio dessa forma, não chocaria, mas hoje choca. Né? E segundo, para não revelar o quê? Que aquela descendência da mulher com a serpente é, na verdade,
hoje, o que nós temos hoje como os Illuminati, como os senhores do mundo, é um resquício daquele DNA. E por isso que eles fazem eles têm todo esse cuidado da junção entre eles, entre os casais, para gerar dali os seus descendentes, né? Isso explica muita coisa. Deixa eu ver o que mais que eu separei aqui embaixo. Aqui, ó, algumas coisas interessantes, né? Talvez a figura da maçã mais importante depois de Isaac Newton para a nossa era moderna seja o símbolo da Apple, que é nada mais nada menos do que a maçã mordida, né? Que muitos acreditam ter sido escolhido por conta do conhecimento e tal, mas talvez, eu não tive tempo de pesquisar isso, talvez ela signifique alguma coisa além disso. Outra coisa interessante, uma simples bala, né, um doce infantil, uma bala de maçã verde que ganha o nome de Lilith, né? Então também é algo bem interessante. Bom, aqui eu gostaria de ler também uma outra coisa aqui, para a gente poder finalizar, que diz assim, ó, está em Atos 7, verso 43. Eu gostaria que quem puder, leia o texto todo, mas essa parte aqui é uma das mais interessantes. E diz assim: E não levantastes a tenda de Moloque e a estrela do deus Renfã, figuras que fizestes para as adorar? Assim remover-vos-ei para além da Babilônia. Leiam esse capítulo inteiro que vocês vão entender o que Estevão estava falando aqui antes dele ser morto. Amigos, eu espero que tenha ficado clara a minha ideia a respeito do Éden. O meu entendimento sobre isso é um entendimento muito particular. E hoje eu vejo que o que houve ali no Éden, o pecado da maçãzinha e toda aquela história, foi apenas uma metáfora para esconder o que de fato ocorreu. E o que de fato ocorreu é que houve sim uma junção entre um ser e uma mulher, e essas duas descendências tomaram lados opostos. Leia a Escritura e veja o que a descendência de Caim fez e até onde ela foi, e quem veio através dela, e veja quem foi a descendência de Sete, porque Abel foi morto. Veja o que fizeram, o que foi feito para tentar enganar o povo que era descendência de Sete, levando eles para o paganismo, para a idolatria, falsos deuses e uma série de coisas, a ponto de João, no capítulo 1, verso 17, dizer que a graça e a verdade só vieram com o Messias, porque antes dele, a gente entende, não havia verdade. Porque se a graça e a verdade vieram com ele, então antes o povo estava na completa cegueira. E isso mostra uma importância muito maior ainda na vinda do Messias ao mundo. Espero que tenha ficado claro. Um grande abraço a todos e até a próxima.